Olá, meus amores. Então, continuando para falar, agora vamos falar sobre casos de consultório, né? Eu atendi uma menina de 20 anos, né? Onde ela, muito nova, aos 14 anos, ela foi morar junto com o parceiro, né? Ela conheceu, achou que fosse, né? Ele era bom para ela, enchia ela de presente, ela achou que fosse, né? A tábua de salvação. Ela era uma menina nova, não tinha experiência, era o primeiro namorado e foi morar junto com ele. Ele tinha 20 anos, ela tinha 14 anos, né? Ele era um pouco mais velho. E ela foi morar. No início era muito bom e depois ele começou a agredir ela verbalmente. Como ela nunca tinha namorado, ela achava que aquilo podia ser normal. E como ela era filha de pais separados, ela não teve a presença do pai em casa. Então, para ela não tinha uma característica, ela não tinha sobre família, como que era relacionamento. Então ela não tinha muito constituído isso dentro dela, né? Então para ela aquela situação era normal. E foi passando o tempo, ela começou a ser agredida fisicamente pelo esposo, né? Aí ela começou também para ela, aquilo no início ela se revoltou, mas depois ele foi conduzindo aquilo, fazendo com que ela se sentisse culpada, merecedora de apanhar. Ela apanhava porque ela merecia, e ela foi acreditando naquilo, ela foi acreditando, e que a baixa autoestima dela, como diz, zerou, né? Era uma menina tão bonita, é uma menina bonita, tudo, só que a autoestima zerou, né? E o marido começou a tomar conta. Quando foi demais, depois de 6 anos aguentando tudo isso, ela resolveu dar um basta, né? Aí ela saiu de casa, só que ela tinha muita vergonha de contar para os pais, de contar para a família tudo o que estava acontecendo. Ela aguentava quieta. No fundo, no fundo, ela sabia que aquilo era errado, né? Mas ela se achava que ela merecia apanhar por causa da baixa autoestima, porque ele conseguiu conduzir esse relacionamento de uma maneira que ela se sentisse culpada e merecedora. E isso acontece com muitas pessoas. E como ela não tinha uma figura, né, ela não tinha ninguém assim dentro do relacionamento, ela morava somente com a mãe, né? A mãe não tinha um relacionamento, então ela achou que aquilo era normal. Ela não tinha uma característica de família para ela interpretar que aquilo era errado. No fundo, ela sabia que era errado, ela tá apanhando, mas ela se achava que ela merecia, porque o marido dizia que ela era merecedora, que ela apanhava porque ela merecia. Ele saía de casa, ele fazia as festas e ela tinha que ficar somente dentro de casa, trancada. Ele saía com os amigos, fazia o que queria e ela ficava somente dentro de casa. Ela não podia nem sair, nem para visitar amigas, família, nada, né? Ela tinha que ficar se submeter ali, senão ela apanhava, né? E ela foi se submetendo, uma menina nova. Quando chegou, depois de 6 anos de relacionamento, né, ela resolveu se separar, né? Mas a baixa autoestima dela é tão grande, aí tu tem que trabalhar a autoestima, tu tem que trabalhar toda a parte familiar também, porque dentro da constelação, né, ela passou por tudo isso porque existe, né, alguma coisa dentro da base da família que não ficou bem sólida, então trabalhar toda a base da família, né, reerguer essa menina novamente, tirar as dores, os traumas que foram colocados durante todo esse tempo nela, né, trabalhar bastante o perdão também, né, porque para ela se libertar dele, ela precisa perdoar. Perdoar não é voltar, gente, perdoar é simplesmente limpar a raiva, o ódio, que isso só machuca as pessoas, né, que isso só causa transtorno para as pessoas e só machuca, tá? Então, então esse é um caso que eu trouxe para vocês de consultório, né? Coisas reais que acontecem na nossa cidade. Então, para vocês que passam por isso, que estão passando, começarem a ter consciência e ter atitudes, né? Porque muitas vezes a baixa autoestima é tão grande, você não consegue sair dali, você acha que aquilo é merecer, que você merece estar naquele lugar ali. E não, a gente não veio para sofrer, a gente não veio para se submeter a isso, para ter esse tipo de relacionamento tóxicos, né? Então, se você está dentro de um relacionamento assim, acorda. Vamos olhar para fora, né? Vamos ver que a vida tem muito mais para nos oferecer, tá bom? Gostou do vídeo? Compartilhe, curte aqui embaixo e comente. Um grande beijo.